Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é a gagueira através do filme O Discurso do Rei. Minhas aulas de psicanálise me levaram a assistir O Discurso do Rei, que no geral seria um filme do qual eu passaria longe porque é baseado na história real do rei George VI, e normalmente eu mantenho um grande repúdio por figuras da monarquia, então eu passo longe desse tipo de filme. Então esse é um filme de 2010 que conta a história do rei George VI que sofre de gagueira, o que é um péssimo negócio se o seu trabalho, com o qual você nem sequer escolheu, lhe obriga a fazer longos discursos em público. Isso faz George procurar os mais diversos especialistas para tratarem do seu problema, o que o leva até Lionel Logg, um terapeuta da fala australiano que usa métodos pouco convencionais e insiste em tratá-lo como um igual, algo incomum para alguém acostumado a ser tratado apenas como um rei. Os métodos de Lionel deixariam Freud orgulhoso e não à toa ele foi parar na minha aula de psicanálise. Lionel usa da conversa para acessar os aspectos da história pessoal de George VI, explorando memórias, inseguranças e experiências da infância que contribuíram para a forma como ele se relaciona com a própria fala. No caso de George, ele foi uma criança que sofreu muitos traumas na infância, como ser abusado pela babá, a exposição sexual precoce, um pai emocionalmente distante e muito rígido, zombarias constantes do irmão e de outros membros da família, além de ser obrigado a usar tábuas de ferro nas pernas para corrigir o andar e castigos constantes para que não usasse a mão esquerda, algo comum na educação de crianças canhotas no início do século XX. George começa a gaguejar justamente na infância, quando tinha 5 anos. A verdade é que nenhuma criança nasce gaguejando. Ah, Culi, então você está dizendo que a gagueira é psicológica? Não exatamente. Não dá para dizer que nenhum transtorno é puramente psicológico. Somos seres biopsicossociais, logo fatores contextuais, ambientais e genéticos vão ter o seu devido impacto. Mas claro, há um componente psíquico forte na gagueira, também conhecida como transtorno de fluência. E afinal, o que é esse transtorno de fluência? O DSM define o transtorno da fluência com início na infância como perturbações da fluência normal e da produção motora da fala, incluindo sons ou sílabas repetidas, prolongamento de sons de consoantes ou vogais, interrupção de palavras, bloqueio ou palavras pronunciadas com tensão física excessiva. Tal como outros transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos da comunicação iniciam-se precocemente e podem acarretar prejuízos funcionais durante toda a vida. Então, o transtorno de fluência pode surgir tanto por uma dificuldade neurológica da fala, como autismo, deficiência intelectual, síndrome de Tourette, assim como por fatores socioemocionais, como as experiências traumáticas que o rei George vivenciou na infância. Sem tratamento, a gagueira pode acabar se agravando ainda mais, considerando que o meio em que a criança está inserida interferem bastante na forma como a gagueira aparece. Um ambiente estressor de julgamento e cobranças podem tornar a gagueira ainda pior, fazendo com que a criança fique ansiosa, o que, por sua vez, intensifica a tensão muscular da fala e aumentam sentimentos como os de ansiedade, vergonha, medo, raiva, que tornam falar com fluidez ainda mais difícil. Você consegue falar quando você está estressado, envergonhado, quando você está para falar em público ou quando você vai se declarar romanticamente para alguém? É comum a gagueira aparecer nessas situações estressantes, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha o transtorno de fluência. No filme, podemos ver George lendo Shakespeare com considerável fluidez ao ouvir música alta. Isso porque ele não estava ouvindo o som da própria voz, o que exclui fatores estressores como o de autojulgamento e a vergonha e permitem o relaxamento da voz e de estruturas motoras que possibilitaram a fluidez do discurso. Da mesma forma que George não gaguejava ao cantar ou xingar. Os xingamentos porque eles eram ditos de forma impulsiva, sem pensar, e quanto ao cantar, quando você canta, você precisa alterar a sua forma de falar. O tom e o ritmo são mudados de forma que o cérebro passa a utilizar um padrão motor diferente daquele da fala espontânea, o que pode reduzir ou até eliminar momentaneamente a gagueira. Algo parecido pode acontecer durante leituras, ao imitar sotaques e falar outro idioma. A presença de um psicólogo se torna essencial para a pessoa com transtorno de fluidez,
porque é através da psicoterapia que trabalhamos com essas questões emocionais que intensificam a gagueira ao longo da vida. A criança que é gaga e não recebe tratamento vai se tornar um adulto gago e ao longo de uma vida lutando para falar, ser ouvido e entendido, é comum que a pessoa perca a confiança, se esquive de ambientes sociais e busque falar menos, sem contar todas as pequenas alterações que são feitas para tentar se adaptar. A pessoa que é gaga frequentemente vai tentar falar mais devagar em uma tentativa de não gaguejar tanto, ela vai evitar dizer certas palavras e muitas vezes vai simplesmente desistir de falar algo por causa do transtorno. Ainda há todo o preconceito em torno da gagueira também, o bullying, o julgamento e a ignorância, que são coisas com que toda pessoa com gagueira tem que lidar diariamente. Um psicólogo deve trabalhar em formas de fortalecer a autoconfiança do sujeito, talvez entender as raízes do fenômeno também, ajudando a pessoa a elaborar experiências que possam estar associadas à ansiedade ou ao medo de falar, ao mesmo tempo em que cria um espaço seguro onde a comunicação possa acontecer sem julgamento. Mas que fique claro que não é só com terapia que se trata a gagueira. Tanto que o Lionel tinha um papel terapêutico com o George, mas ele também era um profissional da fala. Então ele elabora uma série de exercícios e técnicas de respiração, ritmo e articulação da fala que ajudam o George a organizar melhor a produção da voz e a desenvolver maior controle sobre o próprio discurso. Um psicólogo pode cuidar da parte emocional, mas de nada vai adiantar sem a presença de um fonoaudiólogo para trabalhar diretamente a coordenação da fala, desenvolvendo exercícios que ajudem no controle físico-motor da fluência da pessoa. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu não conheço muito de fonoaudiólogos, mas... Enfim, eu acho que é isso, bem por cima, assim, só para falar um pouquinho sobre o transtorno de fluidez. Muito obrigada a quem me ouviu até aqui, um grande beijo e até um próximo vídeo.